Não é a diversidade humana que explica a desigualdade social. Somos diversos porque somos diferentes uns dos outros. Alguns têm nariz grande, outros não. Eu passei a vida toda me sentindo muito inferiorizado desde a escola primária, porque eu era chamado de narigudo. Só aos 45 anos, já, portanto, maduro, fui a Roma. A primeira coisa que eu fiz no dia seguinte foi entrar no ônibus, estava com a minha companheira. Entraram-nos 20 italianos. Todos eles tinham um nariz maior do que o meu. Eu virei para sul e virei sul e encontrei a turma. Nós somos diversos. Tem gente que é grande, gente que é pequena, gente que tem nariz grande, gente que tem nariz pequeno. Nós somos variados, os defeitos e as virtudes, os vícios e as qualidades humanas foram distribuídos entre todos nós. A origem da desigualdade social e por que ela se perpetua não remete ao talento, não remete à capacidade. Nós estamos em sala de aula, somos professores, somos funcionários, tem os merendeiros, as merendeiras, tem os aposentados, temos uma experiência a lidar com a juventude brasileira, não é isso? Nós já vimos quantas vezes alunos e alunas que são brilhantes, que nasceram nos setores mais vulneráveis das classes exploradas do Brasil, e cujas oportunidades da vida estão limitadas de uma maneira quase impossível de ser corrigida, por maior que seja a nossa boa vontade em sala de aula, porque simplesmente estão prisioneiros de uma condição social. A inteligência não tem nenhuma relação com o repertório cultural. Eu estudei na Universidade de Paris, estudei em Portugal, fiz doutorado na USP, tive professores completamente idiotas politicamente. Pessoas com repertório cultural, verdadeiro, com grande repertório cultural, politicamente semi-letradas. Outros estavam em posições na universidade por inércia, nem tinham talentos excepcionais, entraram provavelmente em concursos apadrinhados. Então o mundo é muito mais complexo que esta noção infantil de que é possível, através de regras universais, identificar o talento e premiá-lo. Isto é uma ideia infantil perigosíssima. Em última análise, não tenho tempo para desenvolver, é uma ideia de tipo eugênico. E eugenia é uma das ideias mais perigosas, é um dos venenos ideológicos mais perigosos que existiram no século XX. E vai voltar ao tema. Mengele fazia experiências eugênicas com as vítimas nos seus campos de concentração. Há uma segunda ideia muito perigosa por trás, portanto, deste problema da meritocracia. Qual é? É a ideia de que é possível, através do dinheiro, premiar a eficiência e, através do medo, construir instituições escolares melhores. O medo como política de Estado. O medo que você já não tem mais medo só do Estado, você tem medo dos seus outros colegas. Tem medo do outro. Você dissemina o medo e, através do medo de um lado e do dinheiro do outro, então você põe a cenoura de um lado para deixar o coelho salivando de apetite. Põe a cenoura na frente da cara do coelho. E põe um porrete também. Então, bem comportado, ganha uma cenourinha. Mal comportado, ganha uma porretada, uma palmadinha. Esta política que trabalha com a ideia de recompensas individuais e punições individuais, quando se transforma em política de Estado, é perigosíssima. Perigosíssima. Por quê? Porque, evidentemente, isso não constrói eficiência, isso produz a desagregação das instituições públicas. Elas ficam desagregadas. E uma instituição, ou seja, trabalhar em escolas desagregadas, elas são ingovernáveis. Ingovernáveis. Não adianta quem for eleito. Depois que você criou um clima em que ninguém confia mais em ninguém, em que todo mundo é inimigo um do outro, as instituições escolares são irrespiráveis, as pessoas querem entrar e sair o mais rapidamente possível, e a partir daí
fazer o mínimo possível, se possível, sumir. Sumir. Eu já trabalhei em instituições assim. São as instituições, eu já entrei em salas de professores, em que havia professores que iam para dentro do banheiro da sala dos professores e se fechavam dentro da porta no intervalo e choravam, em crise nervosa, porque não conseguiam mais respirar sequer com os seus colegas de trabalho. De tal maneira o ambiente estava deteriorado. O argumento, indo agora a questões pontuais que me foram perguntadas, infelizmente o debate ideológico é muito grande, vou ter que ser muito rápido por causa do tempo. Primeiro, a ideia de que o desempenho dos alunos é um indicador adequado para medir a qualidade do trabalho docente. Isso é uma ideia falsa. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Por que é falso? Não é mais controverso na meio da pedagogia contemporânea. Nem os jesuítas concordam com isso, entende? Eles são a tendência mais reacionária da pedagogia contemporânea. Nem os jesuítas acham isso. São muito voluntaristas os jesuítas. Tem um código severo. Vocês sabem, pobreza, castidade e obediência. Um código bastante severo. E nem eles acreditam nisso. Por quê? Porque todas as pesquisas demonstram que o desempenho de um aluno é complexo e é determinado por muitas variáveis. Tem o nível cultural das famílias, tem o ambiente psicoemocional dentro de casa, tem a origem social dos pais, são muitos indicadores. Entre eles há um indicador que é o desempenho dos professores em sala de aula. Mas não é o desempenho de um professor, é o desempenho do colegiado dos docentes e é o ambiente do conjunto da escola. E sabem o que é interessante nas pesquisas sobre isso? O ambiente nas escolas, em geral, é uma variável que tem peso maior no desempenho médio dos alunos do que o desempenho dos professores em sala de aula. Vejam como é a subjetividade humana. Então, trabalhar com o critério de que o resultado do aluno numa prova mede o desempenho dos professores é falso. Não tem fundamento. Então, se vamos trabalhar com esse critério, vamos trabalhar com o seguinte critério: sempre que aumentar a desigualdade social no país, o parlamento está obrigado a fazer o impeachment do presidente da República. Mas isso não tem resposta. É partindo da premissa, são premissas falsas. Vocês gostaram, né? Se aumentar a desigualdade, impeach o presidente. Não se iludam, não é tão fácil mudar a sociedade. Eles fazem eleições antecipadas, não, é mais complicado. Tá ok. Não, você não está sendo. Mas há os meritocráticos um pouco mais sofisticados, há os selvagens, há o primitivo. O primitivo diz: tem que ser a competição do professor contra o professor, um contra o outro. E aí dá as situações que vocês já disseram. Põe a cenoura, olha, tem 14º aqui, vocês vão se portar bem. Ah, não, mas tem um grevista. Controlem o vosso grevista. Controlem o vosso grevista, senão ele vai ser culpado para você não ter o 14º. Eu, governador, eu, secretário de Educação, sou generoso. Eu quero dar o 14º, se vocês se portarem bem, eu dou o 15º. Vai demorar até 2022, mas eu dou. Mas tem o grevista. Tem o pessoal do sindicato, tem os líderes sindicais. Eles querem fazer movimento, eles querem fazer greve. Vai ter 10, 20, 30, 40% fazer greve. Se vocês que não fazem greve não controlarem os vossos radicais, vocês perdem o 14º. Não é assim que funciona? Muito bem. Isto é um primitivo, é todos contra todos. Tem um meritocrático que não é tão primitivo, ele diz: o desempenho não pode ser individual do docente, tem que ser da escola. Então, vocês já viram que tem uma rede que bota o desempenho da escola na porta e diz para a comunidade, vizinhos, cerquem a escola, está nas vossas mãos. Não é a guerra de todos contra todos só dentro da escola, é a guerra agora da comunidade contra a escola. Vocês cercando a escola e pressionando a escola, todos pela educação, ou seja, vigiem os vossos professores, vão ter uma escola melhor. Então, é a ideia, então, de que a competição entre escolas vai criar uma educação melhor. Por que faria isso?
Por que, a menos que os professores sejam, por razões contratuais, impedidos de fazer qualquer remoção de escola para escola? O que é evidentemente ilegal, completamente ilegal. As pessoas têm o direito de pedir a remoção do local de trabalho. A construção de equipes às vezes resulta e às vezes não resulta. Se você está num ambiente escolar no qual se sente inadaptado, tem o direito de mudar e procurar uma outra escola. No fundo, o que está por trás de tudo isso é a ideia de que sem rivalidade, sem competição, sem premiação e punição, é impossível transformar o mundo, porque fundamentalmente as pessoas não prestam. Os seres humanos não prestam. Então tem que ou embriagá-los, dar cenoura, ou assustá-los, dar palmada. Então, é esta premissa que é falsa. Vou repetir, esta guerra ideológica, isto é muito importante. Não peço que concordem comigo, mas só peço que me ouçam com atenção agora. Nós só ganhamos esta guerra ideológica com o Estado. Não importa se é hoje este governador ou outro. Quase todos os governos brasileiros estão fazendo tudo isto. É no Brasil e no mundo. Sistemas de avaliação como este foram introduzidos na França e Portugal. Não estou inventando nada de novo, compreendem? Nada de novo. Eles importaram isto tudo. Inclusive, preparem-se, porque os formulários de avaliação, vocês acham que eles são grandes? Vocês preparem-se para o que vem por aí. Os formulários de avaliação que foram introduzidos na França e em Portugal exigem dias, semanas para serem preenchidos. São feitos de 2 em 2 meses. São formulários que têm mais de 20 páginas. Preparem-se, isto fica muito pior. Isto é só o início. Muito pior. Há uma inteligência por trás disso. Se nós não ganharmos a guerra ideológica, perdemos a batalha. Vamos ficar isolados, porque perdemos a opinião pública, perdemos os nossos próprios alunos. A premissa de fundo tem que ser outra. A premissa de fundo tem que ser que a fraternidade é um valor superior à rivalidade. Que a solidariedade é um valor superior à competitividade. Que a solidariedade é maior do que a competição. Essa é a disputa de fundo. E só uma maneira de ganharmos, sabe qual é? É defender que a escola pública é inviolável e que no Brasil, se eles querem uma escola melhor, nós temos que acabar com a educação privada desse país e impor uma educação igual para todas as classes, para todos os filhos de todas as classes. Compreende o que eu estou dizendo? Isso é muito sério. Muito sério. O que foi dito aqui, que o sucateamento da escola pública é irreversível se nós não derrotarmos de fundo este projeto. Derrotar de fundo este projeto é acabar com o apartheid educacional que faz com que o povo tenha uma escola, a classe média tem outra escola e a burguesia tem outra escola. O dia que na mesma sala de aula tiver o filho do burguês e o filho do proletário e o filho do desempregado, quando na mesma sala de aula tiver os filhos de todas as classes sociais, nós vamos ver se não vai ter dinheiro para a escola pública. Porque o que está por trás da decadência e da miséria da escola pública é que eles colocaram uma corda, estrangularam a escola pública, e sucatearam a escola pública, e degradaram socialmente a carreira docente, e desmoralizaram socialmente todos os educadores e todos os profissionais da educação. E eles sabem que para reverter isso é necessário investimentos numa escala muito superior, mas muito superior, que é um problema de fundo, que é o financiamento da educação. Mas como eles não estão dispostos a fazer uma revolução no financiamento da educação, e por isso se silenciam quando nós pedimos quase nada, pedimos aumentar de 5% para 10% do PIB em financiamento público para a educação pública, o que é o mínimo. E eles dizem não, é 7% e é até 2020 para ser atingido esse resultado. E por isso nós vamos continuar tendo menos de $1.000 por ano por aluno nas redes públicas da educação do país. Portugal tem $5.500, Canadá tem $7.500 anuais e nós temos $1.000. Então sabe o que está por trás da meritocracia? Por trás da meritocracia dos discursos da senhora Cláudia Agostinho está a
a chave do cofre.